Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 11 de março de 2021, celebramos a quinta-feira da terceira semana da Quaresma. A primeira leitura de hoje é do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículos do 23 ao 28. Nosso salmo responsorial é o Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Rezemos juntos. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Ouçamos com atenção o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos do 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo reino de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta quinta-feira da terceira semana da Quaresma, especialmente o Evangelho de hoje, nos dá muitas pistas para a nossa reflexão. Vemos as testemunhas daquele milagre que Jesus estava fazendo. Elas tiveram duas atitudes diante dessa ação de Jesus. Algumas ficaram admiradas com aquilo que ele estava fazendo e queriam, por isso, segui-lo. Outras olhavam aquela ação de Jesus com desconfiança e começaram a pensar entre si por meio de quem que ele estava fazendo aquilo. Então, para provar Jesus, eles começam a pedir sinais do céu. Diz o evangelista que, através desta ação, eles estavam tentando Jesus. Nós também fazemos isso toda vez que pedimos a Deus sinais, todas as vezes que cremos através de sinais, todas as vezes que pedimos sinais para crer. Não cremos somente por aquilo que Deus realiza em nós, mas ficamos pedindo cada vez mais sinais a Deus, como se precisássemos disso para crer. Devemos crer sem precisar ficar pedindo para Deus provas de que Ele está conosco, provas de que Ele escuta a nossa oração, provas de que Ele nos acolhe. Um segundo ensinamento muito rico do Evangelho de hoje está na frase de Jesus. Quando ele é acusado de expulsar demônios por meio de Beelzebu, ele diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra.
Pois bem, devemos tomar cuidado, queridos irmãos e irmãs, com as divisões, especialmente no mundo de hoje, muito polarizado, muito dividido. Devemos tomar cuidado com essas divisões na igreja, entre grupos, entre determinados grupos, entre determinadas pastorais, entre determinados movimentos, entre determinadas visões da igreja. A igreja nunca pode estar dividida, porque a partir do momento em que nós causamos divisões na igreja, nós estamos enfraquecendo o seu poder evangelizador. Devemos tomar cuidado também com as divisões na família. Devemos tomar cuidado com as divisões na sociedade, com a polarização política e ideológica, porque tudo aquilo que nos divide acaba nos tornando mais fracos. Outro rico ensinamento do Evangelho de hoje está na figura de Satanás, que Jesus diz. Devemos ter a plena consciência de que Satanás não tem os mesmos poderes de Jesus, pois ele é uma criatura. O poder que ele exerce sobre os homens, portanto, nunca será maior que o poder de Jesus. Jesus é mais forte que o demônio, mais forte que o mundo, mais forte do que qualquer tentação. Por isso devemos nos apegar a ele, porque com ele a vitória é certa, mesmo diante das durezas das nossas batalhas, mesmo diante das dificuldades da nossa vida. Afinal, somente ele é o Senhor. E se acreditamos que somente Jesus é o nosso Senhor, esta fé exige de nós uma decisão, exige de nós uma resposta efetiva. E esta resposta ela tem que ser vivida através de atitudes concretas. Não basta acreditar, é preciso viver aquilo que acreditamos. Diante disso, não existe a possibilidade de estarmos divididos com o pé em duas canoas. Se não podemos causar divisão na igreja, na família, na sociedade, também não podemos criar divisão dentro de nós mesmos. Devemos seguir sempre a nossa fé em Jesus. Ou estamos com Jesus, ou estamos contra Ele. Para seguir o caminho de Jesus, devemos fazer aquilo que ouvimos na primeira leitura de hoje, escutar a voz de Deus. Só conseguimos conhecer os desígnios de Deus para a nossa vida, só conseguimos conhecer de fato qual é o caminho que Ele nos aponta, a partir do momento em que nós nos colocamos nessa atitude de escuta da voz de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, escutemos a voz de Deus e renovemos a nossa confiança no Senhor da vida. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.